Você já sentiu que tá tentando montar uma espécie de quebra-cabeça espiritual, mas as peças parecem ter vindo de caixas diferentes? Por exemplo, você ama a lucidez que te traz a meditação budista, mas não quer abrir mão daquela conversa íntima que você tem com Deus antes de dormir? Ou pior, você sente que se acender uma vela para o seu santo e aí depois sentar numa almofada de meditação, o universo vai te mandar um erro 404 por incompatibilidade de sistema? Pois é, muita gente acha que entrar no budismo é como se inscrever em um aplicativo de relacionamento espiritual, onde você só pode dar match com uma única tradição. Mas vem cá, e se eu te dissesse que o budismo não tá nem aí pro seu status de relacionamento com o Criador? E se a resposta para existe um Deus no budismo fosse muito mais parecida com tentar escolher um prato em um buffet de casamento do que você imagina? Hoje, nós vamos descobrir se você pode ser um budista cristão, ou um budista ateu, ou simplesmente alguém que quer entender por que raios o Buda não era um Deus, mas mesmo assim os budistas têm tantos altares? Vamos então mergulhar na mente, no karma e no porquê que você não precisa jogar fora as suas crenças antigas para encontrar a iluminação no seu sofá. Então, fica por aqui, porque o que você vai ouvir hoje pode ser o prato principal que a sua fome espiritual estava esperando. Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, que, confesso, já passei horas tentando cancelar uma assinatura de streaming, achando que eu ia alcançar a iluminação se a página de "Você tem certeza?" finalmente me deixasse em paz, só para ir acabar em um labirinto de cliques e uma crise existencial. Sabe, quando você se pergunta se existe um arquiteto maligno de TI olhando por você, ou então se pode misturar tradições espirituais sem virar um smoothie religioso? Pois é, Buda não tinha que lidar com assinaturas digitais teimosas. Mas o budismo tem muito a dizer sobre a ideia de Deus e sobre ser budista enquanto segue outras crenças. Hoje, com a ajuda da sabedoria dos grandes mestres, nós vamos mergulhar no conceito de Deus no budismo e sobre essa possibilidade de seguir o budismo com outras tradições. Porque, né? Quem nunca achou que um pop-up de última chance era um sinal do universo? Bora, monges de sofá, fazer escolhas mais sábias? Tá, Julie. Deus no budismo? Parece quando eu tento cancelar o meu streaming e me pergunto se existe uma espécie de gerente supremo por trás do botão que insiste em não funcionar. Bem, o budismo não nega nem afirma um Deus criador como nas tradições teístas. Ao invés disso, ele foca na mente
e no caminho para a iluminação, sem depender de uma figura divina. O budismo ele reconhece deidades como os seres nos reinos superiores, mas essas deidades elas também estão no samsara e por isso são sujeitas ao sofrimento e à impermanência. O 14º Dalai Lama, ele fala muito sobre isso. E ele costuma dizer que o budismo não rejeita a ideia de Deus, mas que ele enfatiza a responsabilidade individual pela libertação. No mesmo sentido, o Lama Padmasanten, ele disse que, abre aspas, a questão de Deus é como um rio que não precisamos atravessar. O budismo nos convida a olhar para a mente e suas causas. Fecha aspas. No budismo, o divino, ele reside na nossa capacidade de despertar. Dentro do contexto budista, a questão de um Deus criador, como entendido em muitas religiões ocidentais, não é central. Buda não negou explicitamente a existência de deuses ou de seres divinos ou de uma figura de Deus, mas ele desviou o foco da adoração a uma divindade externa para a importância da autolibertação e do desenvolvimento da sabedoria interior. Para o budismo, a salvação não vem de uma entidade superior, mas sim do próprio indivíduo, através da compreensão das 4 nobres verdades e da prática do nobre caminho óctuplo. E a tradição budista reconhece a existência de diversos seres celestiais ou deidades que habitam diferentes reinos da existência, como nós vimos no episódio passado. No entanto, essas deidades, por mais poderosas que sejam, elas ainda estão sujeitas ao ciclo de renascimento e à impermanência. E elas não são criadoras do universo e nem detêm o poder de conceder a iluminação, por exemplo. São seres que, como nós, estão em sua própria jornada evolutiva. É como se fossem celebridades em um reality show cósmico. Têm os seus privilégios, mas ainda precisam lidar com os dramas do dia a dia e, eventualmente, com o fim da temporada. Thich Nhat Hanh, ele dizia que Buda não é um deus, mas que é um professor que nos mostra o caminho para a liberdade. E essa perspectiva é fundamental para entender a ausência de um Deus criador no budismo. A ênfase está na experiência direta e na sabedoria que surge da prática, e não na fé cega em uma divindade. É uma abordagem que nos convida a sermos os nossos próprios guias, os nossos próprios faróis, mesmo que às vezes a gente se sinta mais como um vagalume perdido na escuridão. O Dalai Lama, ele frequentemente reitera que o budismo é mais uma ciência da mente do que uma religião no sentido ocidental.
E ele afirma que, se a ciência provar que algo no budismo está equivocado, nós deveríamos aceitar a ciência. E essa abertura à investigação e à razão, ao invés de um dogma fixo, é o que permite ao budismo coexistir com diferentes visões de mundo. É como ter um aplicativo de GPS que se atualiza constantemente, ao invés de um mapa antigo que insiste que você vire à direita em uma rua que nem existe mais. Para irmos um pouquinho mais fundo, nós podemos pensar na ideia de que o universo, no budismo, não foi criado por um ser supremo, mas que ele surge de um processo contínuo de causas e condições interligadas. A origem dependente. Cada fenômeno no universo surge em dependência de outros, em uma teia complexa de interconexões. Não há um ponto de partida único ou um criador externo. É como tentar encontrar o primeiro dominó em uma sequência infinita. Cada um derruba o próximo, mas a origem está na própria interação. Então, monge de sofá, se você está aí se perguntando se precisa abandonar as suas crenças em Deus para ser budista, a resposta é não necessariamente. O budismo, ele oferece um caminho para a compreensão da mente e do sofrimento que pode complementar outras tradições espirituais. É como ter um kit de ferramentas extra para navegar a vida. Você não precisa jogar fora as ferramentas antigas. Apenas adicionar novas que podem ser úteis. Para além da não centralidade de um criador, o budismo oferece uma compreensão profunda da natureza da realidade que difere significativamente das visões teístas. A doutrina da vacuidade, ou Shunyata, que é central no budismo Mahayana, não diz que nada existe, sabe? Mas sim que nada possui uma existência inerente, independente e permanente. Porque tudo surge em interdependência com outras coisas. E isso se conecta diretamente com a origem dependente. É como se nós achássemos que a assinatura de streaming é uma entidade autônoma, flutuando no espaço, quando, na verdade, ela só faz sentido em relação aos filmes, às séries, à pessoa que assiste e à frustração que ela gera na hora de tentar cancelar. A vacuidade nos convida a ver que as coisas não são tão sólidas e separadas quanto parecem. Não há um criador externo, porque a própria ideia de uma criação separada e de um criador independente é vista como uma construção mental. Dzongkar Khyentse Rinpoche, ele nos provoca e diz que, abre aspas, se você realmente entende a vacuidade, não há lugar para um criador. O universo não é criado por algo ou alguém. Ele simplesmente é, em sua interconexão constante. Fecha aspas. E nem vem que essa visão não é nihilista, mas ela é sim libertadora. Ao perceber que não há um eu fixo
ou uma realidade externa sólida, nós nos libertamos das amarras do apego e da aversão. É como perceber que o monstro debaixo da cama era apenas a sua própria imaginação projetada na sombra da cadeira. Na tradição budista, quando nós falamos de deidades, nós não estamos nos referindo a esse Deus criador, onipotente, onipresente, mas aos seres que habitam diferentes reinos de existência, como os Devas ou os Asuras, por exemplo. Pense neles como colegas de trabalho cósmicos, alguns mais iluminados que outros, mas todos ainda sujeitos às leis do karma e da impermanência. Eles não são eternos nem oniscientes. E, assim como nós, estão em constante transformação. É mais como se eles fossem os CEOs de empresas muito bem-sucedidas, mas que ainda precisam pagar as suas contas e lidar com a burocracia do sistema. Essas deidades podem ser invocadas em certas práticas budistas, mas não é como se fossem objetos de adoração no sentido de um criador, sabe? Mas como inspirações ou protetores no caminho do Dharma. Porque elas representam qualidades iluminadas que nós podemos cultivar em nós mesmos. Por exemplo, Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão, não é um Deus que nos concede compaixão, mas uma representação da compaixão que nós podemos desenvolver em nosso próprio coração. É como ter um mentor que te inspira a ser a melhor versão de si mesmo, em vez de alguém que vai lá e faz todo o trabalho por você. Entende? O Lama Zopa Rinpoche, ele diz que as deidades são como espelhos que refletem as nossas próprias qualidades iluminadas. E essa visão nos convida a olhar para dentro, ao invés de buscar a salvação fora de nós. A mente, dentro do contexto budista, é o ponto central. Porque é a mente que cria a nossa realidade, que experimenta o sofrimento e que tem o potencial de alcançar a iluminação. Não é um Deus externo que nos salva, mas a transformação da nossa própria mente. É como descobrir que o controle remoto da sua vida sempre esteve nas suas mãos e não na mão de um ser supremo. Para aprofundarmos, a ideia de que a mente é a criadora da nossa experiência é um conceito fundamental do budismo, certo? As nossas percepções, pensamentos e emoções moldam a forma como nós experimentamos o mundo. E aí, se a nossa mente está cheia de raiva, nós experimentamos um mundo de raiva. É inevitável. Agora, se está cheia de compaixão, nós experimentamos um mundo de compaixão. As deidades, nesse sentido, podem ser vistas como manifestações de estados mentais puros e iluminados. E ao nos conectarmos com elas, nós estamos, na verdade, cultivando essas qualidades em nós mesmos. É como se nós
estivéssemos sintonizando uma estação de rádio. A música já está lá, mas nós precisamos ajustar o dial para ouvi-la. Mingyur Rinpoche sempre nos lembra que a mente é como o céu e que os pensamentos são como as nuvens, que as nuvens vêm e vão, mas que o céu, ele permanece. E essa analogia nos ajuda a entender que por trás de todas as nossas experiências, das nossas emoções, há uma natureza fundamental da mente que é pura e livre. E as deidades, nesse contexto, podem ser vistas como manifestações dessa pureza e liberdade. É como se estivéssemos olhando para um quadro. A beleza não está na tela em si, mas na forma como a luz interage com as cores e as formas. Então, monge de sofá, da próxima vez que você se deparar com uma imagem de Buda ou de uma deidade budista, lembre-se que eles não são deuses no sentido tradicional, mas sim guias, inspirações e representações das qualidades que nós podemos cultivar em nós mesmos. E quem sabe você não se sente um pouquinho mais divino ao perceber o poder da sua própria mente? A tradição budista ensina que a mente não é apenas um receptor passivo de experiências. Não, ela é um agente ativo na construção da nossa realidade. Cada pensamento, cada palavra e cada ação motivados pela intenção cria karma. E lembrem-se, karma não é destino, é lei de causa e efeito. É como se nós estivéssemos navegando por um site complexo. E cada clique, cada escolha, nos leva a uma nova página, a uma nova experiência. Se nós insistimos em clicar em links quebrados, o resultado vai ser uma tela de erro, né? Mas se nós escolhemos com sabedoria, a navegação flui. Tudo bem, às vezes nós só percebemos que o link estava quebrado depois de ficar ali clicando por horas, né? Mas tá tudo certo. O importante é ter consciência disso e seguir em frente. Sogyal Rinpoche, no livro tibetano do Viver e do Morrer, explica que o karma é a lei natural da causa e efeito, onde as nossas ações, palavras e pensamentos criam as sementinhas para as nossas futuras experiências. E isso significa que nós somos os arquitetos da nossa própria experiência, seja para o bem, seja para o mal. E não há um juiz divino externo, mas uma lei intrínseca ao universo, que responde às nossas intenções. E as deidades, neste contexto, podem ser vistas como arquétipos de estados mentais que nós podemos aspirar. Por exemplo, ao meditar sobre Avalokiteshvara, nós não estamos pedindo compaixão a uma entidade externa, mas nós estamos ativando e cultivando a semente da compaixão que já existe na nossa própria mente. É um processo de autotransformação e não de súplica.
Tá, Julie. Então, quer dizer que dá para ser budista e seguir outra religião? Porque parece quando eu tento combinar uma blusa listrada com uma saia estampada e fico ali, só esperando um milagre fashion. Sabe aquela história de que não se pode ter dois amores? Pois é, no mundo espiritual, especialmente no budismo, a coisa é um pouco mais flexível. Muitos se perguntam se é possível ser budista e ao mesmo tempo seguir outra tradição espiritual ou religião. E a resposta, meus queridos ouvintes, é que o budismo, por não ser uma religião teísta no sentido tradicional, muitas vezes se encaixa bem com outras crenças. É como ter um relacionamento aberto com a espiritualidade. Você pode amar o budismo e ainda ter um carinho especial por outras práticas. O Shagdutu Rinpoche dizia que o budismo é um caminho para a mente clara e não uma barreira para outras crenças. Então fica tranquilo, monge de sofá. Você pode sim meditar e acender uma vela para o seu santo favorito, sem pensar que está ali tentando inventar uma nova religião. Porque o budismo, ele foca na experiência pessoal, na ética e no desenvolvimento da sabedoria e da compaixão. Ele não exige a negação de outras divindades ou a conversão exclusiva. Pelo contrário, muitos mestres budistas encorajam a prática de valores universais que são encontrados em diversas tradições. Você pode ser cristão, judeu, muçulmano, espírita, umbandista ou até mesmo um agnóstico convicto. E, ainda assim, encontrar ensinamentos budistas que ressoam com a sua busca por paz e significado. É como ter um guarda-roupa eclético. Você não precisa usar só uma marca. Pode sim misturar e criar o seu próprio estilo. É interessante que o Dalai Lama, ele frequentemente aborda essa questão. Se nota que para ele isso tem uma importância, assim, sabe? E ele afirma que é possível, sim, ser um bom budista e um bom cristão. Um bom budista e um bom muçulmano. E que o importante é a prática da compaixão e da ética. Ele sempre enfatiza que o budismo oferece métodos para desenvolver a mente e o coração que podem sim ser aplicados independentemente da sua fé. É como aprender a cozinhar. As técnicas culinárias podem ser usadas em qualquer cozinha, com qualquer ingrediente. É interessante até nós falarmos sobre Jesus, sobre como a tradição budista enxerga Jesus Cristo. Para muitos budistas, Jesus Cristo é reverenciado como um grande bodhisattva ou um grande mestre espiritual, um ser realmente iluminado, que encarnou e ensinou a compaixão, o amor incondicional e a ética universal. Ele não pediu para você ser um cristão, certo? Ele pediu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Dentro do contexto budista, há um profundo respeito pelos ensinamentos de Jesus, que ressoam com os princípios budistas de serviço aos outros, altruísmo e a busca pela paz interior.
O Dalai Lama, inclusive, frequentemente destaca as semelhanças éticas entre o cristianismo e o budismo, enfatizando que ambos os caminhos buscam o bem-estar de todos os seres e a transformação da mente através da compaixão. Então, a figura de Jesus Cristo, nesse contexto, é vista como um exemplo poderoso de como viver uma vida dedicada à sabedoria e à bondade, inspirando a prática desses valores independentemente da filiação religiosa. A flexibilidade do budismo em relação a outras tradições reside em sua natureza pragmática. O Buda ensinou que nós devemos testar os ensinamentos por nós mesmos, como um ourives testa o ouro. E se algo funciona para reduzir o sofrimento e cultivar a felicidade, então é super valioso. Não importa de onde vem a sabedoria, desde que ela seja eficaz. E essa abordagem empírica permite que o budismo seja um complemento e não um substituto para outras crenças. É como ter um aplicativo de produtividade que funciona em qualquer sistema operacional. Ele te ajuda a organizar a vida, não importa qual seja a sua plataforma preferida. O Lama Alan Wallace, que é um proeminente estudioso, ele também discute a compatibilidade do budismo com a ciência e outras filosofias. E ele frequentemente argumenta que o budismo, com a sua ênfase na observação e na experiência, pode enriquecer a compreensão de outras disciplinas. E aí, ele sugere que, ao invés de buscar uma verdade absoluta e exclusiva, nós podemos abraçar uma pluralidade de perspectivas que nos ajudam a navegar a complexidade da existência. É como ter um time de especialistas. Cada um contribui com a sua área de conhecimento para resolver um problema maior. Então, se você se sente atraído pelos ensinamentos budistas, mas não quer abrir mão de suas raízes espirituais, saiba que você não está sozinho. O budismo é um convite à exploração, à prática e ao desenvolvimento pessoal, e não uma imposição de dogmas. E quem sabe, se essa mistura de sabedorias não te ajuda a encontrar um equilíbrio ainda mais leve na sua jornada espiritual. A ideia de que o budismo é uma ciência da mente ou uma filosofia de vida, ao invés de uma religião no sentido ocidental, é um ponto crucial para entender a sua compatibilidade com outras crenças. Enquanto muitas religiões se baseiam na fé em um criador e em dogmas específicos, o budismo convida à investigação pessoal e à experiência direta. E isso significa que os ensinamentos budistas podem ser vistos como um conjunto de ferramentas para ajudar a lidar com o sofrimento e a cultivar a felicidade. E essas ferramentas, elas podem ser utilizadas por qualquer pessoa, independentemente de sua filiação religiosa. É como aprender a usar um martelo. Você não precisa ser carpinteiro para pregar um quadro na parede. E essa abordagem não dogmática é o que permite que um budista também pratique o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o espiritismo,
a Umbanda ou qualquer outra fé. A prática budista, ela pode aprofundar a compreensão e a vivência dos valores éticos e espirituais de outras tradições. Por exemplo, a meditação budista pode ser uma ferramenta poderosa para aprofundar a oração em outras religiões. Ou então, a compaixão budista pode fortalecer a caridade e o amor ao próximo. Você entende que está muito mais para uma sinergia do que para uma competição? É como ter um time de futebol onde cada jogador tem uma habilidade diferente, mas que todos ali estão trabalhando juntos para o mesmo objetivo, a vitória. Ou, no nosso caso, a iluminação. O mestre Dzongkar Khyentse Rinpoche, que é um mestre budista contemporâneo, ele frequentemente desafia as noções ocidentais de religião e de espiritualidade. Ele argumenta que o budismo não é sobre crenças cegas, mas sobre questionamento e sobre investigação. Ele diz assim: se você é um budista, você deve questionar tudo, inclusive o próprio Buda. E essa atitude de ceticismo saudável e de busca pela verdade através da experiência pessoal é o que torna o budismo tão atraente para mim e para muitos que se sentem desencantados com as estruturas religiosas tradicionais. É como ter aquele professor, sabe, que te encoraja a pensar por si mesmo, ao invés de apenas memorizar as respostas prontas. Além disso, a ênfase budista na interdependência de todos os fenômenos e na vacuidade pode oferecer uma perspectiva única para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da realidade. Essa visão pode complementar e pode sim enriquecer a compreensão de conceitos metafísicos em outras tradições, levando a uma espiritualidade mais abrangente e menos limitada por fronteiras conceituais. É como ver o mundo em 3D, depois de passar a vida inteira assistindo em 2D. A profundidade e a conexão se tornam muito mais claras. A compatibilidade do budismo com outras tradições também pode ser entendida através do conceito do caminho do meio. Sim, Buda nos ensinou a evitar os extremos de autoindulgência e de automortificação, buscando um caminho equilibrado. E no contexto das crenças, isso se traduz em não se apegar rigidamente a dogmas, mas também não rejeitar cegamente outras perspectivas. É um pouco como tentar equilibrar um prato de comida no colo enquanto você assiste um filme. Se você se inclina demais para um lado, a comida cai. Se inclina demais para o outro, você cai. Então, o segredo é encontrar o ponto de equilíbrio, mesmo que isso signifique um pouquinho de malabarismo. Pois é, quem é que nunca derrubou pipoca no sofá, hein? O 14º Dalai Lama, ele frequentemente fala sobre a importância de encontrar um terreno comum entre as religiões, focando nos valores éticos universais, como a compaixão, o amor e perdão. E ele sugere que, ao invés de focarmos nas diferenças teológicas, nós podemos nos unir
na prática desses valores, que são a essência de todas as grandes tradições espirituais. Falando tanto no Dalai Lama nesse episódio e na importância que ele enxerga na união das diversas tradições, eu lembrei de uma coisa tão linda que acho importante compartilhar com vocês. Eu vi num documentário na Netflix, eu não sei se ainda tá, mas nesse documentário mostrava isso tudo que ele fala na prática, sabe? Ele tinha uma amizade maravilhosa, quase de irmãos, com o arcebispo Desmond Tutu, que era uma autoridade incrível da igreja anglicana lá da África do Sul. E ver os dois juntos era a coisa mais fofa do mundo. Eles se chamavam de irmãos travessos, viviam brincando com o outro, tirando sarro, e se via que o que unia eles era um amor e um respeito que atravessava qualquer barreira religiosa. O Tutu nos deixou no final de 2021. E a carta que o Dalai Lama escreveu para a filha dele é de chorar. Ele chamou o arcebispo de seu respeitado irmão espiritual mais velho e bom amigo. Ele disse que, embora eles estivessem fisicamente separados, o vínculo entre eles permaneceria através do compromisso compartilhado, com a paz e a alegria. Inclusive, eles escreveram um livro juntos, o Livro da Alegria. E neste livro eles mostram que, mesmo vindo de tradições diferentes, um monge budista e um arcebispo cristão, a base de tudo é a mesma: a compaixão, o perdão e a alegria. É o exemplo mais perfeito de que nós não precisamos pensar igual para se amar e caminhar juntos. É de aquecer o coração, não é? Bom, voltando ao episódio. Outro conceito budista que facilita essa coexistência entre as diversas tradições é a não dualidade. E dentro do contexto budista, a não dualidade se refere à percepção de que as distinções que nós fazemos entre eu e outro, entre interno e externo, entre sagrado e profano, essas distinções são, em última instância, construções conceituais, porque a realidade é uma teia interconectada onde todas as coisas são absolutamente inseparáveis. Thich Nhat Hanh, ele popularizou o conceito de interser, que é uma expressão da não-dualidade. E ele dizia algo muito lindo que é assim, abre aspas: se você é um poeta, verá claramente que uma folha de papel contém uma nuvem. Sem nuvem, não haverá chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer papel. Fecha aspas. Da mesma forma, nós não podemos existir independentemente de tudo mais. Então, monge de sofá, quando você está lá, tentando cancelar o seu streaming e se sente completamente separado daquele sistema teimoso, lembre-se do interser. Aquele sistema e você, naquele momento de frustração, estão intersendo. Sem o sistema, não há streaming. Sem você, não há frustração.
é tudo uma grande dança cósmica de interdependência. E, quem sabe, essa perspectiva não te ajuda a ter um pouco mais de paciência com o pop-up e com você mesmo, claro. Que jornada! Navegamos nós por águas profundas do budismo. Vimos que a questão de Deus no budismo não é sobre um criador externo, mas sobre a nossa própria mente e sobre a nossa capacidade de despertar. Aprendemos que as deidades são inspirações, são espelhos das qualidades que podemos cultivar. E descobrimos que ser budista não significa abandonar as suas outras crenças, mas sim enriquecer a sua jornada espiritual com uma abordagem pragmática e não dogmática. E o mais importante, percebemos que, assim como aquela assinatura que parecia impossível de cancelar, a vida e a espiritualidade são processos contínuos de aprendizado, de ajuste, de paciência e, por favor, de bom humor, pessoal, vamos combinar? Porque, no final das contas, a iluminação pode não vir de um botão de cancelar que funciona de primeira ou de um serviço de streaming perfeitamente gerenciado, mas da clareza e da compaixão que cultivamos em nosso próprio coração. Vale reforçar, querido ouvinte, um ponto importante que conversamos hoje. Para o budismo, não há problema algum em você manter a sua fé em Jesus, em Deus ou em qualquer outra tradição que faça sentido para o seu coração. O budismo não veio para substituir a sua crença, mas para te oferecer ferramentas que podem, inclusive, tornar a sua fé ainda mais viva e profunda através da prática da ética e do amor ao próximo. Como diz o Dalai Lama, o importante é ser uma boa e compassiva pessoa, independentemente do nome que você dá ao divino. Então, da próxima vez que você se deparar com um desafio, seja ele um pop-up teimoso ou uma pergunta existencial, lembre-se, você tem as ferramentas, você tem a capacidade e você não está sozinho nessa jornada. E quem sabe, um pouquinho mais de meditação e um bom senso de humor não te ajudam a ver a beleza até mesmo nos termos e condições mais confusos. Muito obrigada pela sua companhia até aqui hoje. Se você gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like e de compartilhar com os seus amigos. E se puder e tiver um tempinho, deixe seu comentário. Lembre-se, querido ouvinte, a sabedoria está em todo lugar, até mesmo no seu sofá. Até semana que vem! Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.